Boa tarde, bem-vindo a mais um programa De Olho na Saúde. Hoje nós vamos falar sobre um tema também muito interessante e a população tem muita dúvida, que é sobre a alimentação e os riscos cardiovasculares que a alimentação pode trazer aí para nós. Nós temos uma convidada que é a Regina Helena Marques Pereira. Ela é nutricionista, especialista em nutrição clínica em cardiologia pelo Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. Ela há 16 anos atua como nutricionista da CardioAziz. Ela é diretora executiva do Departamento de Nutrição da SOCESP, que é a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, e membro do Núcleo de Estudos do Metabolismo e Nutrição do Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Boa tarde, Regina, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Bem-vinda ao programa. Obrigada. Agradecemos bastante a sua vinda aqui para nos esclarecer sobre alguns temas que são muito importantes para a saúde da população. Com certeza. Eu já começo perguntando para você como que a gente pode entender um pouquinho melhor como as doenças cardiovasculares estão acometendo aí a população brasileira e o que a alimentação tem a ver com tudo isso, né, Regina? Fala um pouquinho para a gente. A doença cardiovascular hoje é a doença que não transmissível que mais mata, mais do que o câncer e mais do que outros tipos de patologias. Então, a doença cardiovascular ela envolve vários tipos de doença. Você tem a doença isquêmica, que é o infarto, você tem a doença hipertensiva, tem a insuficiência cardíaca, só que somando todas elas realmente são as campeãs de mortalidade no Brasil e cada vez isso, a tendência é aumentar, né, por conta até de maus hábitos da população, não só alimentares, mas sedentarismo e outros. Então, e aí somados o sedentarismo e o hábito alimentar da população, isso se agrava? Sim, se agrava, porque como a gente fala, você está plantando hoje para colher ali alguns anos e ninguém se preocupa com isso antes de acontecer, né? E você sabe, Regina, que a gente comenta, né, conversa até com familiares, né, que tem as suas crianças em escolas, em idade escolar, e a gente vê também que muitas vezes isso começa, né, o hábito alimentar incorreto começa já desde a infância, né? A criança quando vai começar a sair, aí entender o que ela pode pedir, a gente já vê isso no próprio, nos mercados, né? A criança quer aquele salgadinho, ela quer já... Que é mais colorido, isso. que é mais apelativo, né? Do ponto de vista de mídia também. Mas eu acho que aí é não, a gente pode dizer culpa, mas é uma influência da família muito grande, porque a gente que forma os hábitos dos nossos filhos. Você pode até tentar, às vezes você tenta proteger ele de alguns alimentos, alguns salgadinhos ou outras guloseimas, mas quando ele vai para a escola, ele entra em contato com esses alimentos. Então, eu acho que é mais um exemplo de comportamento da família, uma família que realmente tem os hábitos mais saudáveis, que desenvolve na criança, na primeira infância, o sabor, o prazer por comer aqueles alimentos. Ele vai conhecer as guloseimas, mas acho que não vai ser tão determinante assim, ele vai se acostumar aos alimentos mais saudáveis também. E a gente sabe, né, que a criança ela gosta de coisa colorida, né, e muitas vezes isso não é proporcionado no próprio alimento, no próprio prato, né, em que ela está consumindo. E aí depois você vai dar umas dicas para a gente, hein, Regina, para a gente já desde do início conseguir fazer com que as nossas crianças também consumam alimentos saudáveis, coloridos como elas gostam, sim, mas de uma forma adequada. Desta relação, né, que a gente sabe que tem aumentado o risco cardiovascular na população em relação ao seu hábito de vida e alimentar, eu queria que você falasse um pouquinho, já abordando exclusivamente o tema, como que eu posso fazer, quais são os principais alimentos que eu posso detectar que prejudicam o meu organismo, né, principalmente o sistema cardiovascular, e que eu devo evitar? Né, os principais alimentos que são mais danosos. A gente sempre começa pelos industrializados, né, esses alimentos empacotados, cheios de conservante e cheios de sódio. Então, alimentos que, na verdade, eles não vão te trazer nutrientes, eles vão trazer prazer em comer, mas eles não vão alimentar, né, um ser humano. Um salgadinho,
esses alimentos, bolachas. Enlatados também? Enlatados é discutível, assim, não é tão ruim, depende do processo, né, de conserva. Às vezes ele é um alimento bom, ele é um alimento de fonte de boa qualidade, pode ser até um alimento orgânico que foi enlatado. Então não necessariamente o processo de enlatar, mas eu acho que são alimentos feitos só para satisfazer, como balas e outros, né, outras guloseimas, que realmente ela não vai estar te alimentando. Ele não pode substituir uma refeição, mas as pessoas muitas vezes comem, na hora de fazer a refeição já estão satisfeitas, né? Então acho que esses são os piores, que vão assim, alimentos que vão tomar lugar de uma refeição e não são alimentos nutritivos. Então são guloseimas no geral. Depois os alimentos fontes de gordura, a gordura de origem animal em primeiro lugar. E assim, hoje a gente trabalha muito para passar esse conhecimento para as pessoas de que as gorduras, as próprias gorduras saturadas, elas são diferentes entre elas, né? Nem toda gordura é um pacote. Eu sou gordura saturada. Eu sou gordura saturada, mas eu tenho na minha formação alguns ácidos graxos, uns que fazem mais prejuízo em relação ao coração e outros que são mais neutros. Então, assim, a gente sabe que as gorduras provenientes dos laticínios são as mais aterogênicas. Então, alimentos tipo queijos e leites integrais e toda essa gama de creme de leite, todo o derivado de leite integral, ele é um alimento de risco, né? Ele pode ser mais saboroso, mais cremoso, mas no geral, ao longo do tempo, ele é o que faz mais... E aí, dos laticínios, o ideal, para não termos de troca aí, para ser... Esse já é uma troca saudável, assim, uma troca que a gente recomenda, realmente desnatar, né? Consumir... Integral não seria o melhor? Integral não seria o melhor, porque mesmo o desnatado, ele vai ter cálcio, ele vai ter as vitaminas, ele tem as proteínas, ele só não vai ter a gordura. E algumas vitaminas que se veiculam em gordura, mas... É uma troca boa, vale a pena investir num laticínio desnatado, não só o leite, como o iogurte e os queijos sem gordura também. E a gordura do alimento, ele basicamente faz o que no organismo, Regina? Porque a gente fala muito, entupe as artérias, né, entope as artérias. O que basicamente, quando a gente fala assim, você está falando, né, às vezes o internauta não está entendendo o que será uma gordura saturada, ácidos graxos, mas assim, o que necessariamente ele vai entupir uma artéria e vai ocasionar essas doenças cardiovasculares, mas como que isso acontece? A gordura saturada que nós comemos na forma de alimento, ela vai ser utilizada pelo nosso organismo na produção do colesterol, do nosso colesterol endógeno, quer dizer, aquele que eu faço, que eu produzo. Então, a partir desse tipo de gordura, com cadeias mais saturadas, e quando a gente fala em saturação, a gente está falando em química, então, uma gordura saturada, ela é mais compacta. Então, essas moléculas de LDL, elas se enchem desse tipo de gordura por ela ser mais compacta. Então você tem mais matéria-prima, você produz mais colesterol. O colesterol vai fazer parte da placa, não a gordura em si. Então a placa, a gente chama de placa gordurosa, mas você encontra lá colesterol. E essa placa gordurosa que obstrui os vasos sanguíneos quando ela está em grande quantidade. Porque ela vai se agregando, não assim, a ideia que as pessoas têm é que o vaso sanguíneo é um cano e ele vai se entupindo ali, mas não é. Não é por dentro da íntima, daquela parte aberta. Essa placa ela vai formar por dentro, assim, naquele intervalinho entre a pele, por dentro do vaso. E não aonde circula, mas ela vai diminuindo o calibre do vaso. Exatamente. Ok. Até o momento que ela pode se romper. Então, se ela se romper, ou ela fechar de uma vez, ou ela pode se romper. Então, dessas duas maneiras, você tem os ataques isquêmicos, doenças, os AVCs, exatamente, a trombose. É importante até para vocês entenderem que isso que a Regina está falando, é importante vocês prestarem atenção, porque você vê, a alimentação ela tem impacto sim nessa questão, né, das gorduras que estão circulando no nosso organismo. E quanto mais alimento mais gorduroso a gente consumir, mais risco a gente tem de ter essas artérias aí obstruídas. E sabe-se que não só no coração, né, que é um foco aqui da nossa conversa, mas também no cérebro, né, Regina? Para qualquer lugar, em qualquer lugar do corpo pode haver essa obstrução. Sim, né? pode haver. E assim, eu só queria
chamar a atenção ou fazer um parêntese, porque não é qualquer gordura que é ruim. A gente tem as gorduras boas. Então, por isso que essas trocas, gordura boa? Por isso que a gente tem que pensar em trocas realmente, né? A gordura ruim é a gordura saturada, principalmente as de derivados de leite. Depois nós temos aquela saturada por industrialização, processo industrial, que seria a trans, né? Ela era uma gordura insaturada, ela foi trabalhada em laboratório, ela virou uma gordura trans. Então ela ficou durinha com a mesma característica da outra. Ela está em segundo lugar no ranking de aterogenicidade, que a gente fala. E depois vem as gorduras boas, que são as gorduras moles. Óleos, azeites. Então eles são necessários até para combater, né? A gente fala, você pode dizer que vai combater a gordura ruim, ou seja, ele tem um papel protetor. Então, é trocar gorduras por óleos. Então, essa é uma coisa fácil da gente entender. Gordura é aquela característica sólida. E óleo já tem uma característica líquida, mesmo se eu colocar na geladeira. Então, um azeite, um óleo, mesmo em temperatura baixa, ele continua com a característica física de ser líquido. Essa é a gordura legal. Então, a pessoa sempre que puder trocar aquela que vai na geladeira e fica uma pastinha, troca por um óleo, por um azeite. Então essa é uma troca assim muito simples, que parece que não é tão simples para as pessoas, porque quando a gente dá, por exemplo, a opção dela fazer, vou dar uma opção prática, né? Isso. Fazer um purê de batatas sem manteiga, sem margarina, faz com azeite, fica muito mais saboroso. Mas e ele vai ter o mesmo, né? E ele na verdade tem o mesmo papel, porque a gordura está lá para quê? Para deixar macio, né? E ele vai fazer o mesmo efeito, vai ficar muito mais saboroso, que uma batata com azeite é muito mais gostosa, e você vai ter um purê muito mais saudável. Regina, mas essa relação do uso do alimento, até mesmo eu ia te perguntar sobre o sal, daqui a pouco a gente chega lá, mas o uso do que é usado na nossa cozinha diariamente tem uma relação também de custo-benefício, né? Porque em termos de custo, o azeite custa mais do que um óleo, do que uma manteiga, talvez. Do que uma margarina comum, né? Que a manteiga é cara. E aí a comida, então, vai para a mesa do brasileiro, vai o que é mais barato. E aí é isso também que ajuda a prejudicar a saúde? Eu acho que a grande maioria, o problema mesmo é o custo, porque a qualidade da carne. É muito mais barato comprar um embutido para substituir uma carne do que comprar uma carne mesmo que de segunda às vezes, né? Então uma salsicha, muito barato, realmente é uma refeição que é aquele papel de matar a fome, mas não está alimentando, né? Entendi. E aí você falou do colesterol. Eu creio que tem várias pessoas que estão nos assistindo perguntando, mas eu já ouvi falar que tem o colesterol bom e o colesterol ruim. E aí, qual alimento, né? Você já está falando dos saturados aí, que é para evitar justamente porque ele gera um colesterol ruim. E qual é o alimento que eu posso consumir? Quais são os alimentos que são aí os que a gente conhece como cardioprotetores também e que favorecem o colesterol bom? Olha, eu vou te falar que elevar o colesterol bom é uma odisseia. É muito difícil. É difícil. Então, assim, alimentos que favorecem o HDL, eles também elevam um pouco o LDL, que é o ruim. HDL é o bom e LDL é o ruim. Então, em geral, as gorduras saturadas, elas também aumentam o HDL. Elas não aumentam só o ruim, elas aumentam o bom. Então, assim, até a gente pensar em equilíbrio, todo mundo, pelo menos uma porção de carne vai comer por dia, né? Então ela já tem um pouquinho garantido essa gordurinha saturada. Aí o resto ela vai investir na poli ou na monossaturada. Mas para elevar o HDL, o que a gente tem hoje é um pouco o vinho tinto, a questão do vinho, que já foi comprovado que tem o poder de melhorar o perfil de HDL. As gorduras monossaturadas... Que bom saber disso, Regina. Tem aquelas gorduras que são monossaturadas, ou seja, ela tem uma dupla ligação só, então ela tem um apoio ali em pelo menos não deixar o HDL cair, né? E a gente pede para evitar o excesso de açúcares, e açúcares inclusive a frutose, que também pode ter um efeito, assim, por conta de cadeia mesmo, acabar derrubando um pouquinho o HDL. E o exercício, muito mais do que a própria alimentação, o exercício ele tem um efeito muito bom para subir o HDL. Que bom. Olhando assim a sua explicação, a gente fica até preocupado com aquelas mesas que a gente faz de queijos e vinhos, que o vinho está tudo bem, mas o queijo não é tão bom assim, né? Então, mas
Talvez um até compense o outro quando a gente pensa na questão dos franceses, que teve até um estudo de muitos anos, e que realmente eles buscam por que o francês que come tanto queijo, ele tem muito pouco, assim, doenças cardiovasculares, já não é tão importante, né? Por que será? Talvez por causa do vinho, então isso fica mesmo, mas também não é só por aí, porque eles comem muito pouco, né? Tem, então eles já chegaram assim, a primeira opção seria a questão do vinho, que eles sempre acompanham esses alimentos com vinho, uma dose pequena, não exagera, né? Toma aquela dose diariamente, pequenas porções, mas também eles têm outros hábitos, que aí as pessoas acabam esquecendo de analisar e de dar ênfase também, que é todo o resto da alimentação da França, que tem muito mais vegetais, então é muito mais integral também, então tudo isso acompanha. E um momento ou em outro eles comem lá os queijos e acompanham com o vinho, talvez uma coisa até dê para equilibrar um pouquinho. Para equilibrar, né? Eu queria perguntar para você, Gina, sobre o sal. A gente costuma, ao cozinhar, né, nós estamos lá na cozinha de casa e a gente coloca sal inadvertidamente, aquela pitadinha que fala, né, e vai colocando, experimenta e vê como é que está a quantidade de sal no arroz, em toda a alimentação que fazemos. No entanto, me parece que não é a forma mais adequada de você dosar o sal na comida. Tem alguma dica que pode ser falada? Porque o sal é também um inimigo do sistema cardiovascular, né? O problema é que, assim, na verdade, esse sal que eu uso para preparar minha comida, ele não é o mais importante. A maior fonte de sódio que eu tenho, em geral, não é da preparo do alimento fresco que eu comprei na feira, no sacolão. A maior parte, o impacto mesmo forte do sódio na nossa alimentação são os industrializados. Então, se chega alguém para mim precisando de uma dieta para redução de hipertensão e a gente for pensar no sódio, antes de eu pedir para diminuir o sódio, o sal de preparo, a gente dá uma limpada ali nos industrializados. E muitas vezes isso já resolve bastante, porque o que ela usa para preparo de comida não é tão impactante porque não se usa tanto. Hoje em dia se compra mais comida pronta do que se prepara. Então o sódio dos industrializados, das comidas congeladas e outras que são conservadas por longo tempo, então eles têm mais bebidas. Então você imagina que um suquinho de caixinha não tem sódio? Tem, ele é doce, mas ele tem sódio. A bolachinha que você come, doce, recheada ou não, ela tem sódio. Quase tudo tem sódio, né? Tudo, então às vezes você acaba comendo uma refeição natural, uma refeição você almoça. Então você vai investigar, a pessoa no café da manhã é industrializado, o jantar ela não faz, ela come um lanche, no meio da tarde uma bolachinha, alguma coisa ali com uma indicação de integral, né, de saudável, mas ela faz uma refeição natural e boa, com arroz, feijão e tal. E então é nesse momento que você pensa, não, esse sal não faz muita diferença, o que faz mais é ele mudar toda a questão das compras mesmo. Tá. Porque também tem uma questão que a gente sabe que agora tem uma política de redução, né? Houve uma política para reduzir mesmo essa questão do sódio nos produtos industrializados. Isso, vocês já têm visto que tem repercutido? Porque você está trazendo que o sódio não é tanto no consumo ali que eu uso em casa, é no industrializado. E aí há uma política que reduz isso. Já está surtindo efeito? É um compromisso, né, que o governo federal fez com a própria Sociedade de Cardiologia, Sociedade Brasileira, de reduzir aos poucos e lentamente. Eles têm que procurar uma tecnologia para manter sabor, para manter atrativo, mas isso teve muito impacto quando foi assinado. Então, na época da assinatura do convênio, mas no dia a dia, eu acho que é muito lenta essa transição, né? Mas a gente vê que há um esforço do governo de redução de conservantes à base de sódio. Mas na prática mesmo a gente vê pouca indicação, poucos resultados. Alguns alimentos que levam ali um selo de garantia, de que reduziu, mas o consumidor tem que estar esperto ainda. Nós estamos tendo a participação de alguns internautas aqui fazendo perguntas, e uma delas é até interessante, porque você já falou do laticínio, mas tem o Pedro Fontoa. Tudo bem, Pedro? Bem-vindo aí ao programa. Ele pergunta se queijo branco faz mal. Se for gordo, integral, faz mal. Olha lá, tá vendo, Pedro?
Mas é no mesmo esquema que você falou. É a mesma coisa, porque o gordura. queijo branco, ele vai ser feito, produzido a partir de um leite integral, na sua maioria, né? Então, vai lá o produtor, retira o leite integral, ele vai lá para o laticínio e vai fazer um queijo a partir de um leite integral. Então, ele manteve totalmente a gordura. Agora, quando você quer um queijo branco, que não seja rico em gordura, você vai perceber a diferença no aquecimento, ele não derrete. Então, a gordura faz aquela questão de derreter. Um queijo mais magro, ele é mais borrachudo. Então, até é a mesma coisa do óleo, da gordura dura e a mole. Então, você fala para o paciente, faça o teste da frigideira. Se derreter, é gordo. Se ficar ali virando, ele já é mais magrinho, porque é a gordura que dá aquela aparência física. Então, não é pela cor. Não é o queijo branco é melhor do que o amarelo. Tem que ser gordo ou magro. Tá. E isso, o industrializado, né, que está lá na prateleira do mercado para eu pegar, ele no rótulo ele vem especificado. Ele tem uma indicação. Em geral, o mais seguro é aquele que tem 0% de gorduras totais. Não é o light, é diferente. O light geralmente tem uma redução de um ou mais nutrientes. Então, ele pode ser light porque ele reduziu o sal, ele pode ser light porque ele reduziu gorduras, ele pode ser light, um outro alimento, porque reduziu açúcares. Então, light quer dizer que houve uma redução. Essa redução pode ser a 0? Pode. Ele pode continuar chamando light, mas aí você tem que estudar o que está escrito no rótulo. Então, assim, a indicação é muito para a questão do marketing, né? Então, é light, mas você não sabe por quê. Você tem que realmente comparar. Pega aquele mesmo produto, compara com a versão dele normal. Então, houve mesmo uma retirada de gordura? Essa retirada é mais do que a metade? É importante? Então, aí vale a pena você investir. Tá. Também tem a participação que a Belmira Corrêa está parabenizando o programa, né? O assunto está bem interessante. E também a gente precisa falar, Regina, que nós estamos numa época de festa, né? De festividades aí, onde a população vai para as ruas consumir aí nas festas juninas ou faz em casa alimentos que são não só gordurosos, mas também bastante, muito doce. Aí eu ia te perguntar, o doce afeta de alguma forma o sistema cardiovascular? Sim. O açúcar também. Porque o diabetes faz parte da síndrome metabólica. O diabetes é uma doença que predispõe a problemas cardiovasculares. Todo diabético ele é tratado como se ele já tivesse sofrido um infarto, isso pelo cardiologista. Então, ele já é um paciente assim de risco maior. Ele já tem um cuidado, os índices têm que estar mais controlados. Então, o açúcar em geral ele vai mesmo acabar participando de toda essa doença cardiovascular, de toda essa sinalização. A resistência à insulina faz parte, né? Então, o excesso de açúcar um dia pode te levar a uma resistência. O excesso de açúcar te leva a ganho de peso. O tecido gorduroso já é uma barreira para a própria entrada do açúcar. Então, aí, ele também, você engordou porque comeu açúcar. E porque você engordou, você já tem dificuldade de assimilar o açúcar. Então, isso pode favorecer também a presença de gordura em volta do fígado, que é a esteatose hepática. Tudo isso que vai levar a aumento de inflamação. E como a doença cardiovascular é uma doença inflamatória, essa inflamação vai fazer parte da própria placa. Né? Então, isso tudo é uma coisa que leva a outra. A frutose, que é uma fonte de açúcar muito usada pela indústria para suquinhos e outras preparações que são adoçadas com frutose, ela tem sim um papel importante na elevação dos triglicérides, que também são gorduras que estão ali circulando, que são dosadas pelo cardiologista, que não podem estar elevadas também, que é um fator de risco para a doença cardiovascular. Então, o açúcar hoje tem tendências de redução de percentual de carboidratos da dieta, até bem encostado em 50%, daí até um pouco para baixo, realmente por conta dessa ganho de peso, resistência à insulina. Nossa, olha aí. Regina Bruna, França, está perguntando aqui que ela leu sobre que acúmulo de homocisteína no organismo é um fator de risco cardiovascular. Como essa substância se forma e acumula no organismo? Essa substância ela é um derivado, aí ela vem a gente produz normalmente, faz parte do metabolismo. E se por acaso você tem uma falta de
uma vitamina do complexo B específica, ela pode aumentar e ela é um marcador de risco. Então, ela está aumentada em pessoas que têm doenças cardiovasculares. Então, ela é uma dosagem que você, se observar aquele aumento, você pode associar com o risco de ter uma doença cardiovascular. Mas não que ela faça parte da placa, não tem nenhuma uma atuação ativa de formar placas e entupir artérias. É um marcador, é muito mais um marcador. Tá. E falando desses marcadores, né, falando desses fatores que levam ao aumento do risco cardiovascular, a gente ouve falar muito nessas campanhas aí, até o pessoal faz campanhas de rua, né, para uma alimentação saudável. O risco da pessoa ter o abdômen, por exemplo, né, os barrigudinhos, o abdômen mais avantajado. Isso, o abdômen muito avantajado é um risco cardiovascular? Faz parte da classificação da síndrome metabólica. Primeiro, a pessoa tem que ter a circunferência abdominal elevada e mais alguns outros índices. Então, assim, ele é uma condição para fazer o diagnóstico da síndrome metabólica, é o abdômen acima de 94 para homens e acima de 80 para mulher. Olha aí, então é importante, você pega aí a fita métrica, né, Regina, mede aí a circunferência, é bem no nível do Isso também é discutido do ponto, né, de onde você vai medir, mas em geral você vai medir o abdômen, não é a cintura. Tá. Então não é onde você faz a curvinha. Então se pede assim, você acha um ponto médio entre a última costela e esse osso aqui ilíaco. O último osso da costela e o osso esse ossinho ilíaco. Aqui. Aí você acha um ponto do meio, na metade, e aí você mede. Né? Porque se eu fizer na medida no umbigo, e eu for uma pessoa com um abdômen uma medida muito grande, meu umbigo vai estar mais para baixo, dá uma caída. Então aí você já está fora da medida. Tá. Então a gente pede para achar mesmo esse ponto aqui. E aí no homem acima de 94... E a mulher 80. E a mulher 80. Olha aí, pessoal, homem 94 e a mulher 80. Veja se você tem 100%, e 110% até. Tem que estar... É difícil você encontrar, mas tem. A grande maioria que tem um peso normal, ela tem esse abdômen dentro da normalidade. Ok, olha aí. Você viu quanta dica, a gente tem pouco tempo aqui, né? Passa rápido, temos bastante coisa para falar, mas certamente já faço o convite para a Regina voltar para conversar com a gente aqui no programa. E também deixa aí as suas despedidas e alguma dica aí na despedida para esse momento aí que o pessoal pode fazer essa troca aí, uma dica da Regina para o pessoal. A minha dica, gente, é ter o tipo de alimentação mais simples possível. Então, aquele em que a gente fazia, né, há 40, 50 anos atrás. É o arroz, feijão, a saladinha, ninguém precisa ficar livre, ficar longe das carnes, tudo vai da moderação. Então, eu acredito que a gente pode comer de tudo, desde que em pequenas quantidades e pequenas porções. Então, aí você tem, assim, acesso a muita coisa e pode comer um pouquinho de tudo em festas, em ocasiões especiais, não precisa se privar. Então, às vezes a pessoa pensa, não posso comer mais nada. Não é bem assim. Se ela reduzir o volume, o risco também vai ser reduzido por conta de não ter tantos produtos tóxicos que ela está ingerindo. Olha aí. Tá bom? Agradeço muito a sua participação aqui no programa De Olho na Saúde. E a gente espera você de novo, né, a semana que vem, na próxima quinta-feira, onde teremos uma entrevistada, que nós vamos estar falando sobre como nós podemos descartar o nosso lixo aí em casa da forma melhor possível. E eu convido-os a participar na semana que vem. Muito obrigada, Regina, e obrigada a você que nos acompanhou. Até breve. Obrigada.